Fala galera, mais um de cara pro Duque, sensacional. Esse programa é apoiado pelo Grupo Liberdade. Você precisa de facilities, segurança, limpeza, segurança eletrônica, Grupo Liberdade. W2A, essa camiseta maravilhosa aqui, uniformes, vão confeccionar o teu uniforme com maestria. Efrata, elevadores, manutenção de elevadores, principal. Você vai subir com segurança. E aproveitando elevadores, Focus Media. Você vai subir com segurança e com informação. Focus Media traz um equipamento robusto, elegante, mas com muita informação. E Bela Limpeza, com tudo ajeitado, limpo dentro do condomínio. Produtos de limpeza, um estoque bem selecionado, que é atendimento rápido. A gente vai falar, hoje eu estou com um amigo, não é um amigo, um querido do mundo condominial. E a gente vai falar muito desse, o que é administrar. Tá correto, Paulão? Tá corretíssimo. Seja bem-vindo. Eu agradeço o convite. Duque, antes de ir ao ponto, eu preciso primeiro parabenizá-lo pelo sucesso. E antes de falar do sucesso, falar da pessoa também, né? Que você é uma pessoa ímpar. Obrigado. Eu brinco que tem poucos no mercado que a gente pode falar com amigos e inimigos e a pessoa é elogiada. E você é uma delas. Muito obrigado. Então eu fico honrado de estar aqui com você hoje, falar da nossa atividade, que é o condomínio. E quando a gente fala de condomínio, eu falo para você que é um processo de empatia. Porque antes de ser administrador de condomínio, nós somos moradores. Então, a gente está dos dois lados do balcão, né? E aí a gente tem que ter essa percepção. E quando eu falo de condomínio, a primeira coisa que eu falo é saber enxergar o cenário, saber ouvir, entender quais são as prioridades daquele condomínio, não entender que todo condomínio é igual. Talvez a edificação seja igual, talvez as questões de manutenção, mas ali estão pessoas. E o melhor é que a gente tenha condomínios onde moram pessoas felizes, que possam se sentir satisfeitas, né? E se sentir prestigiada por morar ali naquele espaço. Então, quando somos administradores, a nossa responsabilidade é isso, é levar alegria, paz, um sentimento de realização para cada um dos moradores. Cara, é muito bacana, eu te agradeço muito, eu estou feliz demais com a tua presença, estou emocionado, porque realmente você é uma referência para mim, nesse mundo que é tão... Aí você comentou, eu vou fazer um parênteses, não sei se você sabia disso, eu falo de condomínio, mas eu moro em casa de rua, né? Poxa... Então somos dois. Mas isso era um segredo que eu guardava, mas agora eu vou ter que revelar. Eu consegui morar em condomínio 5 anos então, e depois eu desisti. E faço mais uma revelação, aproveitando que estou aqui entre amigos. Fui conselheiro, não fui nem síndico, e minha esposa estava grávida. Na gravidez eu aproveitei e renunciei. Então essa é a minha experiência em condomínio, como morador 5 anos e como membro do corpo diretivo, em função de tanta atividade que se faz necessário, eu também renunciei e segui a vida pessoal. E hoje moro em casa. Então a gente está igual, meu. Mas eu falo uma coisa para você, né, Duque? Não sei se é a sua realidade. Em casa eu sou o zelador. A minha filha de 9 anos é a síndica, a Maitê. A esposa é a subsíndica. E eu sou o zelador. De repente ela quebrou uma coisa no banheiro, vai lá e conserta, quebrou tal coisa. Então compra, mas não sei o quê. Não sei qual é a sua realidade. Não, a minha realidade é assim, ó. Eu já gostei disso, amei. Minha esposa é a síndica. Minha sogra é do conselho. Conselho fiscal. Conselho fiscal. Meu sogro, eles moram comigo. Oh, que legal. Tão velhinho, né? Temos a obrigação de acolher, né? Boa. E minha mãe só não ficou porque ela faleceu. Tá. Senão ela também estaria ali. Que eu legal. falei que ia ser uma briga de andador. E a convenção de condomínio, de vez em quando, é o chinelo, né? E a convenção com o chinelo. Agora, lógico, hoje, quando a gente fala de educação, não pode mais isso, mas eu brinco, pelo menos com a minha filha, eu falo assim, ó, se o chinelo tá aqui, não usamos, mas eu brinco que é a convenção de condomínio, quando precisa, a gente tem que ler ali no detalhe e seguir em risca tudo que em casa são. Eu falo que é a casa das mulheres, né? Então são 2 mulheres mandando em mim, então e tá tudo eu certo. sigo essa realidade. Você sabe que eu tenho um amigo médico? Posso abrir um parênteses? Por favor. Ele é um grande amigo meu. Cara, ele falou, Duque, um dia lá numa padaria, conversando, a mulher, 9 meses, está perfeita a gestação. A gestação do homem tinha que ser 1 ano e meio. Opa. Sabe que é isso? A mulher tem 2 cérebros, 3 cérebros, ela comanda o processo com naturalidade. Isso. Parabéns.
E a gente, a todas as mulheres. Todas né? as mulheres. E participamos de um mercado muito feminino, né? E mulheres agora na sindicatura. Sim, que é maioria. É a maioria hoje? Com certeza, falo de forma assim muito tranquila. E quando a gente entra dentro das administradoras, em maioria, o perfil é feminino. Né? Então, as gerentes de condomínio, não sei qual é a sua realidade, mas a percepção total que eu tenho é isso. E eu acho muito válido. A gente fez, a Lúcia segue, pergunta para a Lúcia. Ok. Lúcia hoje foi síndica, virou uma gestora predial. Boa. Ela fez uma postagem junto comigo, falando da porteira. Olha aí. Como é importante, depois que as empresas adotaram a porteira, Sim. como ficou organizado o ambiente do Aguarita. Que legal. Depois você assiste lá, você vê. É a brincadeira do olhar, do ouvir, né, de ter a sensibilidade. Né? Quando a gente fala de porteiro, a gente só pensa naquela questão de contenção, segurança. Contenção. Não. Ouvir, ter percepção, olhar para o todo, enxergar o cenário, que é uma particularidade da mulher. Então, a porteira ela tem um desempenho muito melhor e muito mais eficaz dentro da portaria. Perfeito, você Neste ponto, ainda não é a maioria, porque existe essa ruptura de entender que a segurança é tem a que contenção. Ser mais... Isso. Mas quando a gente percebe e aloca uma mulher, o que ela traz com relação à efetividade do trabalho dela é muito maior em comparação ao homem. Perfeito. Ela consegue ter um olhar do todo, olhar do cenário e traduzir isso gerando conforto, né, que é a comunicação muito mais eficaz. Assertiva, né? Isso aí. Muito legal. Muito legal. O papel feminino é muito bom. Essa introdução foi maravilhosa. Poxa, estamos só na introdução? É só na introdução. Que bom, então vamos. Você vê pensando que a gente já estava no ponto. Não, aqui é a sala de estar. Aqui vai para o Brasil inteiro, a gente está conversando. Muito bom. Muito bom. Está fazendo sentido, está gostando, totalmente, né? Totalmente. A gente representa a House. A House. Vamos entrar já na seara. Bora lá. Que é uma administradora de muitos anos de mercado, né? Exatamente. Com 2 comandantes que têm uma postura, uma elegância, uma filosofia, Dr. Léo e o Ramiro. E eu quero que você fale, tem uma diferença na gestão de um condomínio que é já estabelecido, que é já está formatado, né? Perfeitamente. Você me corrija, por favor, se estiver falando a palavra certa. Né? E um condomínio de implantação na gestão? Bom, primeiro eu queria agradecer por você tocar no nome da House. É importante que a gente possa falar um pouquinho da empresa. Isso. É uma empresa de 50 anos. Quando a gente chega hoje em determinados ambientes, fala, poxa, House, não estou tão bem lembrado. O nome é novo, né? Uma nova gestão, uma nova formatação que busca o mesmo ideal dos 50 anos atrás. Então, quando a gente fala do Dr. Léo, do Sr. Ramiro, são pessoas que atuam nesse mercado há mais de 40 anos e estão à frente dessa empresa. É uma empresa que busca a excelência no atendimento. Lá ainda temos muitos processos que são humanizados, que parece uma coisa... Poxa, falar isso parece uma coisa de outro mundo, retrógrado, né? Não, a gente tem orgulho disso porque a gente pensa muito da pessoa que está do outro lado da linha, do outro lado da tela. Lógico, a gente tem todas as ferramentas que o mercado tem, toda a tecnologia que o mercado tem, mas ainda prezamos muito por pessoas. Então, temos uma equipe qualificada, uma equipe que, em maioria, está dentro da empresa há 15, 20 anos. Temos casos de sucesso de 20 anos dentro da empresa, uma coisa que a gente entende ser um diferencial. E temos clientes que estão lá há 30 anos ou mais do que isso, outro diferencial da empresa. E vamos assediando gerações, né? O primeiro era o pai, seja síndico ou proprietário de unidade, e já estamos no filho ou no neto. É uma coisa realmente para o mercado de hoje. Transcende, né? Exatamente, para o mercado de hoje um diferencial. Então, obrigado por ter falado da House, a gente fica muito feliz. A gente tá no coração, né? Opa, tá no sangue já, Tá no sangue já, né? Então é muito legal quando a gente pode falar. E quando falamos de condomínio, e você fez uma síntese muito eficiente, muito eficaz, que é a comparação do condomínio já estabilizado e o condomínio novo. Eu brinco que o novo ele equivale a 3 quando a gente compara com o que está estável. E 3 por quê? Primeiro que quando é novo, ninguém conhece ninguém. E existem várias ansiedades. E você, como administrador, você tem que administrar também a ansiedade. Né? Não adianta só a gente ser administrador e ver número, que é falar de previsão orçamentária.
ver legislação, quer falar de convenção, Código Civil. Tem pessoas ali dentro. E as pessoas, quando chegam num empreendimento novo, chegam com uma energia nova, chegam com uma expectativa. Eu posso ter a expectativa que importante para mim é o CFTV, é segurança. Mas o meu vizinho, ele está pensando em outra coisa, em acomodar o filho numa quadra, né, num espaço de criança. E essas relações, elas se encontram ali pela primeira vez, e é lógico que pode ter, sim, uma rivalidade, pode ter pensamentos distintos, e quando a gente chega naquele ápice que a gente chama de assembleia, né, até parece um palavrão, mas é um momento onde você tenta reunir, em maioria daqueles proprietários, é um momento que você tem que ser o fiel da balança, para gerar ali um equilíbrio e gerar uma empatia com aquilo que as pessoas estão se provocando, né? Então, é lógico que o que eu penso é uma prioridade para mim. E você pensa de forma diferente e você também vê que aquilo tem prioridade. Então, conjugar essas necessidades, né? Colocar isso no papel, organizar tudo isso, é o papel também do administrador. Então, eu vejo que o condomínio novo, essa relação entre pessoas aflora mais. Tá. Porque depois eles vão se acomodando, tudo vai acontecendo e aí as coisas vão entrando no seu ritmo. Mas no primeiro momento tem essa rivalidade legal, tem essa construção, né? Então, a gente não pode olhar para o condomínio só para o físico, só para a torre, né? A gente tem que olhar para as pessoas, isso é importante. Você está falando um negócio que está uma tendência, né? Sim. Vamos olhar o condomínio não pela estrutura, mas por quem mora lá, né? Exatamente. Agora eu vou pôr o fogo no parquinho. Opa! Vamos embora. Seu administrador, né? Administradora do condomínio. Okay. Novo. Vamos no novo. Vamos lá na dor. Na dor. E tem um síndico novo também, que é um síndico que... Zero. Talvez é a AGI, né? Isso, a AGI. A Assembleia Geral de Implantação. É uma forma hipotética. Okay. Não sei se isso existe. Mas entrou um síndico de primeira viagem. Opa! Com um condomínio novo, com tudo isso daí. Show. Com esse morador que quer uma coisa, o outro quer outra. Como é que você lida com isso? Boa, pergunta de milhões. Ô, Duque, primeiro eu vou fazer uma parte. Tá. Felizmente, o nosso mercado foi se profissionalizando ao longo do tempo. Vou suscitar, eu sou desse mercado desde 1998, estou 28 anos atuando exclusivamente ao mercado imobiliário. Já mudei um pouquinho o lado do balcão, administradora, outra hora construtora, tá, né? Então a gente vai mudando um pouquinho o balcão, mas fazendo a mesma coisa que atender condomínio. Então, ao longo do tempo, eu percebo assim que, de fato, lá em 98, era esse síndico morador, era esse síndico de cabelo branco já aposentado, né? E que tinha tempo de dedicação para aquele prédio. O mercado de condomínio ele foi mudando ao longo desse tempo. Falo mais para você, eu como administrador lá em 98, eu tinha tempo de me dedicar ao prédio, de fazer visita no condomínio quinzenal, mensal, tinha tempo de me relacionar com as pessoas. E hoje, quando eu falo de administrador, 80% do nosso tempo é vendo burocracia de prédio. Então, hoje um condomínio ele tem uma tributação que equivale a uma empresa. Antigamente a gente fazia pintura da fachada 300 mil, fazia pagamento para a empresa com recibo. Hoje imagina você não ter uma nota fiscal. Não tem uma nota fiscal. E daí dentro da nota fiscal ela tem 5, 6 impostos ali que você precisa apurar. Muito bom. Então quando a gente vê a relação condomínio, ela foi mudando ao longo do tempo. E o síndico, que é o ponto-chave, ele também mudou. Então hoje quando a gente chega em maioria em assembleia de instalação, a construtora e incorporadora, por esse viés de entender o quanto esse cenário está cada vez mais exigente e tempo, né? Vou falar, eu trabalho com condomínio, você também é um outro profissional da área, mas a gente tem moradores médicos, advogados... engenheiro. E tudo. O cara não tem tempo de ser síndico. Não tem. Né? Eu não tenho. Se eu morasse em condomínio, eu não teria tempo de ser síndico do meu condomínio. Isso posto, a profissionalização do síndico também ela é uma realidade, principalmente para o modelo de instalação de um prédio novo. Então, a construtora já leva um pacotinho formado para aqueles moradores de solução. Bom. E entre elas está a solução do síndico profissional. Mas, mesmo assim, pode sim, casos de exceção, você ter o síndico novo. Eu, como administrador, eu tento acolher esse síndico novo. Você já se deparou com isso ou não? Já. Então, em algum momento aconteceu. São exceções, mas já aconteceu. 1 em 1 milhão, mas isso aconteceu. Aí.
E quando isso ocorre, a gente tenta formar esse síndico, auxiliá-lo com relação a essa nova realidade. É lógico que você vai precisar de um tempo maior para fazer isso, mas uma administradora tende a ter essa ferramenta de auxiliar esse síndico morador, que é o síndico de primeira viagem. Mas é lógico, eu sempre brinco da seguinte forma: imagina a gente estar agora em Congonhas, entra num avião e o piloto fala assim: esse aqui é o meu primeiro voo, mas fique tranquilo que nós chegaremos no nosso destino. Analogia sensacional. Então, hoje, quando a gente chega numa assembleia... Ele desesperar. Perfeitamente. Então, existe esse desespero numa assembleia. A pessoa que levanta a mão e fala: olha, eu estou aqui pela primeira vez, eu quero ser perfeito. A gente, na poltrona ali, a gente balança um pouquinho e fala assim: será que é o melhor? Até porque, numa implantação, o síndico já entra com 143, 150 obrigações naturais, né? E eu falo Esse é um número correto, mais ou menos? Dependendo você pode até multiplicar mais. isso. Pode até multiplicar. E falo mais para você: uma assembleia costuma ser noturna e terminar às 9 horas da noite. Esse síndico, ele começa a trabalhar. Se terminou 9 horas, 9h01, ele tem que estar trabalhando. Eu não sei se você percebe em assembleias presenciais, eleger o síndico, de repente, forma aquela roda em torno dele. Eu lembro, porque eu implantei muito condomínio de AGI. Perfeito. E a gente, o que a gente fazia? Levava a perfumaria ali e tal, porque era tudo conta e risco, né? O único que tinha contrato assinado, acho que se não me engano, era elevador. Pô. Não é? Concordo. E aí, chegava lá, todo mundo eleito, né? Tal demais. Fazia aquela roda. Você me fez uma memória afetiva agora. E hoje, com a assembleia virtual, o síndico eleito, ele coloca lá os contatos dele, aí o WhatsApp já dele. Fica ali. No decorrer da reunião, ele já começa a receber mensagem. Caramba. Então, ser síndico é você ter essa disponibilidade para que você possa atuar em momento seguinte. E aí eu estou falando só de relacionar, que é você atender a essas perspectivas do proprietário de unidade. Proprietário. Mas no dia seguinte, estou eu, o administrador, falando para ele: agora assina a DBE para a gente tirar o CNPJ do prédio. Agora assina a ata para a gente levar para cartório. Agora vem aqui porque eu tenho que falar do kit implantação com você. E aí isso é a administradora que faz. Logo no dia seguinte Se não for por volta da meia-noite, meia-noite 1, que já é o dia seguinte. Que já é o dia seguinte. Mas 8 horas da manhã o telefone do cara tem que tocar e sou eu, o administrador, falando para ele: meu amigo, parabéns, mas arregaça a manga aí. E vamos seguir. E vamos trabalhar, porque então, tem muito trabalho. É uma parceria que tem que existir muito forte. Eu falo assim para você: a gente tem que ter pelo menos um tripé. A gente está falando de um prédio novo, a consultora tem que ser parceira, a administradora tem que ser parceira e o síndico também, né? Porque a construtora, você depende de muita informação que advém da construtora, né? Poxa, a gente falou aqui de manutenção. Antigamente no condomínio você tinha lá a bomba, o elevador, são questões principais. Duque, hoje você tem tudo. Espaço para mercadinho, você tem o pet place, academia, espaço mulher, tecnologia. É um comércio. Virou o que eu posso dizer? Um ecossistema, né? Poxa, antes você podia entregar um prédio e falar assim: o síndico vai decidir qual operadora de internet, então talvez você vai ter internet daqui 30 dias. Hoje, se no dia da assembleia a internet não estiver lá instalado, o condomínio para. Porque você tem sistema de segurança, a pessoa que trabalha depende disso, o fornecedor depende disso. A coisa acontece muito, muito mais rápida. E aí, meu amigo, eu te vi há uns tempos atrás, muito feliz, você ministrando uma conversa numa assembleia. Tinha mais ou menos umas 300 pessoas lá, foi no Morumbi. Isso aí, é a nossa realidade. E eu me lembro, muito latente isso. Não vou falar o nome do prédio, obviamente, por uma questão de ética, mas você estava lá no Morumbi, de noite, como é casualmente a vida da gente, né? Perfeitamente. E eu estava te prestigiando lá e vendo o que estava acontecendo. E como é que é esse dom, meu? Você tem um dom da palavra. Primeiro que você devia ser locutor. O negócio é por aí. Mas é bom que errou, não foi, e veio para o mundo economia, né? Ajudar a gente. Isso. Como é que é isso? Como é que você conduz? Você nunca viu 300 pessoas na tua frente e você conduz com essa maestria? Primeiro, eu já passei por isso como morador. Né? Eu já recebi o meu primeiro apartamento e passei por essa experiência. Quando a gente passa por essa experiência, acho que a gente tem esse processo natural de entender quem está do outro lado. Né? Então, quando eu faço
uma assembleia de instalação, a primeira coisa que eu faço é me coloco no lugar daquele morador que está sentado lá ouvindo. E fico imaginando assim, qual que ele quer? Primeiro, eu entendo que a assembleia de instalação é um momento festivo. Lógico que tem a burocracia, nós temos que falar da legalidade do condomínio, temos que falar o que o síndico faz, temos que falar da previsão orçamentária. Dói no bolso. Dói no bolso. Imagina só o cara tá lá feliz com a família. Quem pegou o apartamento. Quem vai, você deve ter reparado, quem estava lá na assembleia, é difícil você ter a pessoa isolada, sozinha. Tá o casal com os filhos, o casal, a sogra, o sogro. Então, é um momento festivo. Então, a gente também tem que entender esse lado que existe uma expectativa e essa expectativa é familiar, não é uma coisa individual. Cara, né? Então, quando a gente vai ali falar, temos que ter a sensibilidade que não podemos... Se eu pudesse falar de condomínio, eu teria 4 horas para falar. Mas eu vou tirar o direito dele de comemorar aquele momento com a família dele. Mas você tem essa percepção. Então eu falo assim, a parte burocrática ela tem que demorar 40 minutos. Mais do que isso, a pessoa começa a ficar impaciente. Incomodada, né? Incomodada. E falo mais, eu acho que nós temos que dar pílulas de informação. Falar na essência o que é ser um síndico, falar na essência o que é aquela previsão, é fato, temos que fazer ali. Mas depois daquela parte, daquela fase, daquele momento, a administradora precisa municiar esse novo morador com vários e-mails orientando ele de cada uma das etapas. Então, não daria para fazer tudo no mesmo dia, na mesma hora. Tá. Então, essa é a percepção que eu tenho para quê? Para que a gente possa reter a atenção desses 300. Teve assembleia já com 500. A maior assembleia que eu fiz na vida tinha 900 pessoas num teatro em Manaus. E o palco ele ficava centrado, porque teve que abrir a parte de trás, né? Com cadeiras improvisadas. Caramba. E nós fizemos com 900 pessoas presencial, né? E aí você tem que ter... Que história de vida linda. Né? E aí você tem que ter essa visão do todo. De todo, E falar assim, o que é excesso, o que é essencial. E aí a gente trata o essencial. E sempre com muito respeito. Adorei. Falando de forma pausada, porque... Vai ter proprietário que ele está lá na página 30, ele já morou em condomínio, ele já foi conselheiro, ele já foi subsíndico, ele já foi síndico, ele conhece toda a história. Mas vai ter um que está na capa. Ele está na capa do livro, ele só sabe que é condomínio. O que está dentro do condomínio. Mas nunca viveu ali, não sabe o que é. Como você fazer esse que está na capa chegar até a página 30 para se E segurar aquele da 30? Isso. Para ele voltar no pensamento e andar junto. Ele tem a percepção que outros têm o mesmo conhecimento que ele. Isso. E a assembleia é para todos. Senão esse cara, ele tumultua. Com certeza, porque ele se sente incomodado. Pô, o Paulo tá ali falando aquilo que eu já sei. Pô, vai falar que... isso aí não acontece, não. Que o porteiro custa tanto. Isso aí eu sei disso. Que o cara não dorme. Que o cara... É isso aí. É por aí. Perfeitamente. Então você tem que ter essa visão, ter um acelerador e um freio. E aí você falar, agora eu vou acelerar mais, agora eu vou parar, porque... E o mais legal, do que você está levantando questões assim, bacana. São bacanas. Eu falo assim, hoje, porque em maioria atualmente são assembleias virtuais. E é lógico, eu tenho a minha tela e você vê determinadas pessoas, mas você não vê o todo. Porque quando você está no presencial, um balançou a cabeça, você já sabe que está sendo aqui, assertivo. Aquele fez assim, você fala, opa, peraí, eu tenho que repetir isso porque não pegou bem. Agora, no virtual, você não tem toda essa visão. Então, você tem que ficar ali na telinha vendo... Você tem que olhar... 20, mas o 20 representa 10% do todo. Mas, então, justamente. E aí você a amostragem. Isso. E aí você tem que ter essa coisa de falar assim, será que eu estou indo bem? Será que eu não estou? Olhar o chat, porque você tem que abrir o chat, fazer com que as pessoas manifestem eventuais dúvidas. E a dúvida vem, muitas vezes, daquilo. Eu acabei de falar sobre... o que é ser síndico, mas vem alguém e fala, poxa, eu não sei ainda o que o síndico faz. Então você tem que ter essa percepção de que são pessoas diferentes, em momentos diferentes, que estão ali prestigiando você, estão ali totalmente eufórica em pegar a chave, porque o que interessa é a chave, a assembleia é só uma ponte. E é uma ponte para ele chegar até a chave dele. Então você tem que ter toda essa percepção e tem um avaliar bem. Também que às vezes o cara chega lá e ele vem estressado porque a obra atrasou. Poxa vida. E aí o cara fala, eu programei para sair do aluguel tal dia
e atrasou 1 ano, 2, aí, sei lá. Não, pelo amor de Deus, eu não tô... Consultora, vocês são maravilhosas, mas acontece. Poxa, Acontece por erros, são percursos do processo. Ô, Duque, nós estamos num momento de feliz, a parte boa, né? A metade do copo cheio, estamos num momento de pleno emprego. Então, eu que sou administrador, tenho dificuldade de contratar o faxineiro, o porteiro, o zelador. Tem tudo. Está em falta esses profissionais. E quando eu chego na construtora, a manifestação deles é muito parecida. Eu não tenho um encanador, eu não tenho um pintor. Pedreiro. Sei lá. Tudo. Então eu não estou aqui defendendo, até porque nem tenho procuração de construtora nenhuma para defendê-las. Não, mas eu estou tendo a visão do mercado para entender o quanto está difícil a mão de obra. E a falta da mão de obra está acarretando muitos atrasos. Então, em falar do atraso da entrega da obra, hoje é uma realidade em 90%, 85% dos empreendimentos. Isso impacta na tua conversa lá. Com certeza. Você já pega a pessoa aborrecida. Né? Porque você fala que é um momento feliz. Sim. Eu concordo. Show. Só que tem... Mas esse equilíbrio, como você faz... Você devia montar um treinamento de palestra para a AGI. Aí é a brincadeira de a gente começar de trás para frente. E o que é isso? O que eu quero dizer com isso? Lembra das corridas do Ayrton Senna? Aquele sofrimento, ele em Interlagos, dirigindo com a sexta marcha. Isso, ganhou ainda aquela corrida. Ganhou. Então, a Assembleia é legal, então a gente começar pela vitória. Falar, senhor cliente, parabéns, você chegou aqui. Ponto, acabou. Aí dali para frente a gente... Eu sei de tudo o que aconteceu lá para trás. Já sei de tudo que é. Mas você venceu, você está aqui. É psicológico. A sua chave está aqui. A sua chave está aqui. Hoje nós vamos tratar da sua chave. Mas esse é a percepção. A bandeirada é hoje. É hoje. Parabéns. Parabéns. Eu sei o quanto você se esforçou, você e sua família, para cumprir com todos os pagamentos financeiros, porque comprar um imóvel hoje é o maior bem da família brasileira. E o maior sonho, gente. Sonho e o maior valor. O maior valor. A gente falava antigamente de carro, já tem uma geração que já não está mais nem aí para carro, mas falávamos do carro, mas hoje o imóvel é 10 vezes mais do que o valor do carro. É o carro, né? Então, a casa do cara. Então, o cara que chega ali, porque né, do que temos vários camadas sociais, né? Então tem o Minha Casa Minha Vida e tem o altíssimo padrão de 5 milhões no apartamento ou 10, né? Uma vez, numa implantação, um condomínio em Suzano. Boa. Isso ficou marcado na minha vida, gente. Aí cheguei antes preparando tudo, a perfumaria toda lá, tá, aquele negócio todo, o rito normal, né? Perfeito. Que ia ser 19, eu estava lá de tarde, lá com o time, ajustando o time e tudo mais. E eu tô andando num corredor, 11 blocos. 11 blocos. E eu tô andando aqui no meio deles, aqui. Sem querer, escutei uma moça falando, mãe, olha, me arrepia, gente. Opa. É hoje, mãe. Eu saí do barraco, falou assim, juro por Deus. E eu vou participar da assembleia hoje, da nossa casa. Da nossa casa. Pô, aquilo lá, velho. É um divisor de águas para muitas famílias, né? Eu adoro. Eu abri um sorriso no meu rosto. Isso aí. Eu só não parei para falar com ela, porque assim é abusivo, né? Eu fui caminhando, mas olha a expectativa dessa pessoa, a conquista dela. Perfeitamente. E quando você fala isso, parece que a gente está falando assim de uma exceção do país. Não, ainda é uma realidade. Ainda temos um grande percentual de brasileiros que não têm a casa própria. Sim, né? infelizmente. Ou que tem a casa própria informal. E quando você entrega para ele uma edificação formal, isso é um divisor de águas para a vida dele. Eu já tive assembleias que eu tive que orientar que condomínio, o valor da cota condominial era um investimento para ele ter a segurança, a limpeza. Ele falou assim, poxa, ó a pergunta que eu tive. Se o meu financiamento tem 20 anos, por que eu vou pagar condomínio a vida inteira? Essa foi a pergunta que eu recebi. Então. E ó, se a gente não tem uma visão do todo e tem a compreensão daquilo que ele está falando. E sabedoria de resposta. É isso aí. Então você tem que orientar e falar, ó, o condomínio não é uma despesa, é um investimento. Você vai investir para você ter a sua segurança da sua família, a limpeza, chegar na sua casa, ligar a torneira e a água sair, ter iluminação. Por então, isso que eu é falo. Um investimento. Se você quer mais, eu sempre falo assim, a cota de condomínio ela tem uma relevância direta na sua vida, na sua qualidade de vida dentro desse empreendimento. Se você quer mais, tem que pagar mais. Se você aceita menos, eu aceito não colocar o lixinho na minha porta, eu aceito descer com o elevador e ir lá na lixeira. É isso aí. É uma pessoa menos. A visão é um pouco dessa. Mas é como você passa, porque ó,
cara tá lá, chegou no condomínio, não sabe. Isso. Imagina eu falando, pessoal, bom dia, boa noite, aqui é a previsão orçamentária, quem quer ser síndico? Ah, o senhor levantou a mão, então tem aqui... Não, já detona, agora você já... Boa noite, parabéns pela aquisição. Você já vai no outro tom. Olha a sutileza, né? A gente fala, porque é natural para mim, você, previsão orçamentária. Então, hora que eu falo assim, o desenho financeiro do condomínio. Porque previsão orçamentária, para nós, é a nossa realidade. Tá é o dia a dia. É. Agora, para muitos, está chegando aqui. Previsão, o que o cara está falando? O que ele está falando? Ele falou já 3, 4 vezes isso. O que é isso? O desenho financeiro para o seu condomínio. Nós temos, como administradores, um retrovisor, temos condomínio similar ao seu, e em função dessa realidade, a gente comparou o seu com algo já existente e trouxemos aqui um desenho financeiro. Que vai custar X por mês. É isso aí. Agora, o papel cabe tudo. Esse é um desenho que fizemos. Podemos fazer outros desenhos. Podemos formatar de outra forma. No primeiro momento... Primeiro momento, eu peço a sua boa-fé para entender esse e a gente iniciar, e depois do início, é infinito. Mas esse é um padrão. Paulo e House. É exatamente isso. Dentro de uma experiência, dentro de uma realidade. Dentro de uma experiência, dentro de uma vivência, a expertise que a gente sempre fala. Com certeza. E, paralelamente a isso, você tem uma... A tua esposa tem uma empresa... Minha esposa... Pode falar da Interativa? É, seguro interativo. Mas isso é o nosso mal, né? A gente gosta do que a gente faz. A gente ama aquilo que a gente faz. Aí a gente vai influenciando, né, a família, né? Quando chega assim, você tá em festa e fala, pô, mas toda a sua família trabalha com condomínio. É a influência que a gente vai colocando ali. Formador de opinião. Não é verdade? Então... A esposa, eu fui levando ao longo do tempo ela para essa realidade de condomínio, até porque em casa vai os amigos. Minha esposa é síndica. Aí. Então você sabe do que eu estou falando. E então, não atua, mas é síndica. Tá, que legal, fez o curso. Que legal, que parabéns. Então minha esposa foi para o lado da corretagem de seguro, e aí, ao longo do tempo, eu fui falando, olha, seguro de condomínio, tem um síndico profissional aqui, eu tenho uma administradora aqui amiga, ela foi atendendo, Hoje, o eixo estrutural da corretora dela é fazer seguro de condomínio, é fazer o seguro residencial, ou seja, ela está de um outro lado do balcão, mas trabalhando também com condomínio. Cara, que bacana. E por influência, o que eu fico feliz. Mas a Interativa são duas vertentes. Como estávamos falando da Assembleia, então tem a Voto Interativo. Voto Interativo. E é uma empresa especializada em atender as construtoras para que a gente possa fazer uma Assembleia legal, entender o público. Eu brinco assim, cheguei em uma ocasião, tinha uma lista assim, o nome da pessoa, o CPF, e-mail e a profissão, juiz, não sei o quê, promotor. Eu falei, liguei para a construtora, falei, o que é isso? Não, porque esse prédio fica ao lado do fórum e aí o apelo comercial foi todo ali, então é só feito de juiz. Aí eu falei, então você tem que entender quem é o público para você fazer uma assembleia. Imagina eu chegando lá numa assembleia com um monte de juiz, olha, eu queria falar para vocês o que é uma convenção de condomínio, o que é o Código Civil. Não, o cara vai falar, meu amigo, passa para frente. Mas é lógico, eu aproveitei, né? Se a bola tá levantada, a gente tem que aproveitar. Eu falei, gente, nessa ocasião eu costumo começar por aí, mas eu nem vou citar isso porque eu vou falar alguma besteira. Você já altece o cidadão. Vou perder minha credibilidade aqui com vocês. E aí caiu todo mundo na risada. Isso é bom, mas quebrou já. Quebrou. Então a Voto Interativa, ela nasce disso, de entender o cliente, mapear esse cliente e fazer uma assembleia assertiva que atenda aquele público. Então, volto a dizer, a empresa não é especializada nem no público de alto padrão e nem no público econômico. A gente consegue transitar em todos esses Ela é especializada para trazer o resultado e uma assembleia mais linear. Linear e que... Objetiva. E humanizar. E humanizada. Eu acho que a palavra é humanizar. Porque se eu falar, volto a dizer, só o nosso jargão, que é nós que somos administradores de condomínio, eu vou estar falando entre nós, mas eu preciso estar falando com eles. Então, é humanizar o que a gente tem de experiência, o que a gente acumulou de conhecimento e facilitar para ele o processo dele de entrar no condomínio. E o melhor de tudo é que ele entre, seja feliz. O mais legal e... Desculpe se eu estou falando muito aqui, Duque, mas o mais legal quando a gente chega num condomínio que a gente instalou um ano depois, a pessoa lembra de você e a pessoa ainda aperta a sua mão e fala, você ajudou no processo. Eu nem entendia, depois de 15 dias eu entendi a fala X, depois de um mês eu entendi a Y, e a pessoa está ali feliz e convivendo harmoniosamente, né? O que é legal nos condomínios. Porque é tão importante você estar dizendo, porque a humanização que você leva é esse retorno aí. Perfeito. Porque quando você vai fazer
a coisa bem encaixada, problemas existem. Opa. Não estamos falando um mundo né? Vamos dourar a pílula. Justamente. Não é isso. Isso aí. É o trabalho, é arregaçar a manga, aí. você falou, e fazer. Poxa, eu termino uma semana e falo pro síndico, desejo a você muito trabalho. Muito trabalho. Porque quem trabalha tem resultado. E tem né? resultado. Eu sou medido por quanto eu trabalho. Perfeitamente. E aí a gente vai pensar, e aí ele vai e volta e fala assim, muito obrigado. Poxa, é uma É uma realização, gente. Perfeitamente. E ter a condição de transitar em vários públicos, né? E aí, poxa, você vai levando a gente para uns caminhos, deixa eu aproveitar. Tem que abrir memória afetiva, gente. O Duque, aí vou falar de algo recente. Outro dia abri um jornal aí de alta vinculação, publicação. Poxa, tá ali as dificuldades desses novos empreendimentos que são mistos. E misto, quando a gente fala, é unidade que é HIS, de interesse social, mais aquela do mercado popular, que daí tem uma outra faixa salarial, e você junta todo aquele público num único terreno, e aí algumas construtoras estão optando em fazer algumas determinadas divisões de áreas e tudo isso. Isso é um reflexo do nosso país. Isso é o que a gente tem quando a gente está na reunião de pais da escola do filho. Você não tem ali pessoas que tem a condição X e a outra tem a Y? Um condomínio está acontecendo a mesma coisa. Né? E aí a gente precisa saber se relacionar. Como lidar. Saber como lidar. A construtora, eu lembro quando a construtora nos chamava como administradores e falava assim, vem aqui me ajudar, qual que é o melhor local para a portaria ficar? Quais são as... Isso é maravilhoso. Hoje estão nos chamando para falar assim, olha, a gente fez um projeto X e não foi tão assertivo, fomos criticados publicamente. Como que a gente vai acertar isso daqui para frente? Como que a gente vai unir isso daí? Me chama para falar, porque guarita é boa aqui, não é aqui, segurança, o portão. E hoje tem essa escalada, né, para falar assim, poxa, eu fiz uma divisão lá que houve uma crítica pública. E como que a gente vai acertar tudo? Gente, você que assiste o De Cara pro Duque, você tá vendo uma entrevista. Aqui é uma aula, não é uma entrevista. O Paulo tá dando a dica toda aqui. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quem segue o mundo condominial, obviamente. Mas repassa para um amigo teu, um parente, que nunca viveu em condomínio. Para você ver a realidade que é um elogio, como ele é importante dentro desse processo. Quanto trabalho há atrás da cortina. Isso aí. Então eu recomendo você, a audiência, né? Por favor. Que vá lá numa associação de rua, de casa, e fala, condomínio é isso aqui, ó. É isso aí. Até para estimular a viver dentro de um condomínio e saber como chegar lá. Estou falando bobagem aqui nessa frase? De jeito nenhum. Duque, o condomínio é um reflexo da sociedade. É o reflexo da sociedade. Então a gente vive isso todo dia, seja pegando um transporte coletivo, pegando um Uber. Né? Quantas conversas boas já tivemos dentro de um Uber, né? E ele vai falando das relações de vida dele. O condomínio é isso. E eu venho de trem, eu sou fofoqueiro. Olha lá, que legal. Eu venho de trem, às vezes. Fofoqueiro, assim, escuta, ouvinte, né? Aí eu fico escutando as conversas dos outros. Aí, que beleza. Mas aquilo me distrai tanto, que é tanto assunto. Sim. Eu já escutei de tudo. E quando a gente está no elevador de um condomínio... E um elevador. A gente não mora em condomínio, mas a gente pega elevador condomínio. Eu uso o que eu escutei, você acredita? Isso aí. Porque tem coisa boa que fala ali. Totalmente. A gente conhece pessoas dessa forma, né? E no condomínio, eu acho que o que a gente tem que aflorar mais ainda é que as pessoas possam entender quem é seu vizinho, não é? Entender o que ele faz, entender qual é a dor dele, né? E começar a dividir experiência e dentro dessa experiência a gente amadurecer. Aí na hora que a gente chegar numa assembleia, não vai ser mais aquela assembleia pesada. De vez em quando você chega numa assembleia, tem as panelas, né? O pessoal aqui de um lado X, o outro do Y, e aí você fala assim, mas por que essa rivalidade? Tem que começar a fazer dinâmica. É isso. Ô, amiguinho, senta pra lá, você senta pra cá. Isso mesmo. E outra coisa, como você tá falando, eu te dou parabéns. Que isso. Você vai trazer um quórum de assembleia muito maior. Sim. Porque a virtual, teoricamente, ela ficou maior porque o cara está no ambiente da casa dele. Tomando seu skin, não teve que pegar um trânsito para sair correndo. Mas a presencial, que tem essa dificuldade de unir pessoas, de descer, né? Juntar, você vai começar... Com essa tua fala, você tem uma abrangência maior. É que as pessoas acabaram vendo a Assembleia como um ponto para discussão e um ponto para corrigir erros.
Né? Então, quando o condomínio não está legal, seja financeiramente... Chama a Assembleia. Aí chama a Assembleia e a Assembleia fica cheia, porque daí a pessoa está insatisfeita. É. Aquele condomínio que está tudo funcionando certinho, tem segurança, tem limpeza, você chega lá, a Assembleia está esvaziada. Mas por quê? Tá tudo certo, para que eu vou descer? A cota está dentro do meu padrão, né? Então eu acabo não descendo. Mas tem que descer para ter o convívio. Tem que descer para você entender o seu vizinho. Dar uma ideia nova. Dar uma ideia nova, é isso mesmo. Então, eu acho que a Assembleia deveria ser algo que fizesse parte da família brasileira, para que ela pudesse interagir e não só falar de dores, dificuldades, desafio, mas que ela pudesse também compartilhar sucesso, né? Seja nesse mundo condominial ou fazendo um network com seus vizinhos. Mas acho que é a chamada que é a questão do negócio. Primeiro quando você recebe... Como é que eu chamo? Quando você recebe um convite de casamento, tem escrito Então, convite. Quando você recebe a da SEMI, tá convocação. Então. Aí já tem um peso, né? Então já tem um peso. Talvez é a chamada, ter um marketing envolvido ali para despertar a vontade do cidadão ir lá. Perfeitamente. Entendeu o que é? E os assuntos possam ser trabalhados anteriormente. Perfeitamente e com uma leveza maior. Com uma leveza maior. É o que eu penso. Eu acho que hoje a gente chega ali, o edital ele já é tendencioso para o caos, né? Aumento da cota condominial. Não, aí o cara já tá, nem vai, eu já vou escutar bobagem. Problemas de infiltração. Problemas de infiltração. Ninguém coloca lá, nossa, temos que parabenizar tal pessoa, porque fez uma ação legal. Isso, então acho que a gente tem que humanizar. O café, o brand lá, o café da noite. Isso, o que não tem, né? Você chega, em maioria não tem nem... Você não conhece nem o vizinho. Não conhece mesmo. Não sabe o que ele faz, né? Não sabe a história daquele vizinho, né? Então que a gente possa humanizar os condomínios, que as pessoas possam se sentir mais abertas a um convívio, a entender o próximo, né? E não só ver o próximo como aquele lá que é meu vizinho de cima. Mas então, não tem nome, né? Quando eu morei em condomínio, eu sou chatinho. Eu falava para todo mundo, eu trabalho na área de segurança, viu? Poxa, que legal. O que você faz? Eu sou médico. Opa! O outro, você tem que saber. O outro delegado, o outro não sei o quê. Tô passando mal em casa, ligo para ele. Exatamente. Mas isso aconteceu na casa da minha mãe. Ela morava num prédio, ela passou mal, a gente chamou o vizinho que era médico. Ai, que legal. Isso aí. Porque eu sabia que ele era. Porque hoje, infelizmente, a gente ainda tem entrar num elevador e as pessoas ficarem mudas, não falar bom dia pro outro, né? É difícil. Mas eu sou entrão, né? Eu também. Uma experiência agora recente no elevador, a pessoa começou a falar de cachimbo, eu gosto de charuto. Mas começou a falar do cachimbo. Aí já trocou experiência. Falou, o charuto é X, o cachimbo é Y. E foi de boa. Daí eu falei, a gente vai ter que marcar agora para consumir. Então, né? Fez um amigo. Perfeitamente. Então, isso que é legal, você vai trocando experiência, conhecendo coisas novas e gerando aí um convívio melhor. Gostou? Poxa, eu adorei. Só tô triste que eu não vim aqui antes. Você demorou para me chamar. Olha aí. Eu ficava só assistindo nas redes sociais. Não pode um negócio desse. Pô, cadê que o Duque vai me chamar? Quando é a minha data? Quando é minha... Mas deu certo. Ainda bem que eu pedi. E aí você me atendeu e eu tô aqui hoje. Tamo junto. Então, gostou? Adorei. Parabéns pelo sucesso. É o papo, né? É isso aqui, ó. É papo de sala de estar. É o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia. É isso mesmo. Eu gosto. Dá a tua mensagem para essa galera. Fala do que você quiser falar, meu amigo. Poxa, primeiro eu quero de novo agradecer, parabenizar pelo seu sucesso, desejar que você avance muito, que está fazendo pouco, 2, 3 vezes por semana é pouco. Tem que fazer já 5 dias. Nem falando da escala 6 por 1, né? Que vai influenciar o condomínio. Você tem que fazer o 7 por 7. Eu não quero saber de escala menor que essa. Então, parabéns pelo seu sucesso. Amigo. O que eu quero deixar é um abraço à construtora, à administradora, aos funcionários de condomínio, todas essas pessoas que faz o condomínio acontecer. Né? Então, o condomínio ele não tem só um único agente. São várias pessoas trabalhando para o sucesso desse modelo de moradia ou modelo comercial. Então, numa condição social que nós estamos tão aflorada, onde as pessoas não são vistas, né? Então, desde o faxineiro até o gerente predial, um forte abraço, que a gente consiga profissionalizar esse nosso mercado e poder gerar esse processo de amizade, esse processo de parceria. Sensacional o que você falou. Eu faço as minhas palavras, porque realmente condomínio, construtora, administradora, síndico, pessoal de apoio,
profissionais excelentes, terceirizadas, porteiros e tudo mais, limpeza, zelador, manutencista, são guerreiros. Estão ali na chuva, no sol, na pandemia. Na pandemia. É isso, e eu tenho total reverência a todo esse público e você se encaixa dentro desse processo. Muito obrigado. Aprendo muito com vocês. Eu que aprendo com você e o mercado aprende contigo. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Lisonjeado com a tua presença. Tudo minha. Tamo junto. Galera, olha, isso é administrar emoção, administrar humanização, administrar gente, pessoas. Tamo junto. Obrigado. Me despeço do meu jeito. Vamos embora.